telespectador da TV 100, na sequência de programas Orientando, nós teremos agora mais uma apresentação relacionada com orientação aos órgãos de unificação. O Conselho Federativo Nacional da FEB, ele se caracteriza pela sua participação coletiva, ou seja, ele é constituído pelos 27 presidentes de entidades federativas estaduais e é dirigido pelo presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, é o local onde o Brasil inteiro, o movimento espírita, traz as suas sugestões, as suas contribuições, as suas experiências, para, com base nessa vivência e na elaboração coletiva, gerar documentos de trabalho. Então não se trata de um documento gerado de uma forma exclusiva ou por uma única pessoa, mas ele é fruto de um trabalho coletivo. Nós teremos neste momento uma mesa redonda, um bate-papo sobre o que significa a gestão federativa, como ocorre o trabalho das entidades federativas estaduais com base neste novo documento de trabalho do Conselho Federativo Nacional. Assim, nós contamos com a participação do Roberto Versiani, que é integrante da equipe da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional da FEB. Teremos logo mais também a participação de outro integrante da mesma equipe e ouviremos a opinião de presidente de entidade federativa estadual. Assim, nós gostaríamos, num primeiro momento, iniciando esse diálogo sobre o tema, de perguntar ao Roberto, nesses contatos que tem tido com as entidades federativas estaduais, viajando em seminários, visitas, cursos, como é que você entende hoje o que é, na prática, uma gestão de entidade federativa e dentro desse conceito de união e de unificação? É importante lembrar que o trabalho dos dirigentes nas federativas, ele é muito importante porque tem essa função, essa finalidade de movimentar a doutrina espírita dentro deste país. E as dificuldades não são poucas, não somente nas capitais dos estados, mas também nos interiores. E cumprir com essa missão de estudo, de difundir, de proporcionar, de estimular a difusão, o estudo e a prática da doutrina espírita é uma missão importante e não é muito fácil. E por isso, aqueles que trabalham com esta missão, que tem essa função, precisam lembrar de que é necessário a busca do trabalho em equipe, porque quando se trabalha sozinho, não se consegue realizar muitas coisas, se encontram muitas dificuldades. E aquele trabalhador, aquele dirigente, aquele que faz a gestão federativa, deve buscar, a exemplo do Conselho Federativo Nacional, trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, porque facilita o entendimento e também a realização das ações a nível do seu estado. E como é que você tem percebido esse contato assim mais próximo, mais direto com os dirigentes espíritas nas regiões que têm sido visitadas, obviamente que junto, né, com a organização estadual, junto com a entidade federativa estadual? A gente tem percebido que eles, a cada dia, a cada ação que conseguem realizar, principalmente buscando o interior do estado, eles se realizam mais, eles se encontram mais estimulados a continuar trabalhando no movimento federativo, porque eles observam o fruto do próprio trabalho, do trabalho da sua equipe, nessa movimentação da doutrina, em busca da difusão, do estudo e da prática do espiritismo no seu estado. Dentro do conceito que nós estamos trabalhando de união dos espíritas, de unificação das instituições espíritas, você não entende que
É indispensável isso, inclusive, para que ocorra uma melhor difusão dos princípios espíritas? Sim, é muito importante que os dirigentes na gestão federativa que realizam busquem esta união. Não somente a união das casas espíritas que estão vinculadas à própria federativa, mas também aquelas que se encontram momentaneamente afastadas. Então é importante visitá-las, trazê-las para perto da federativa, prestando o serviço de apoio independente do que elas representam, do apoio que elas estão dando à federativa hoje, mas que elas recebam este apoio da federativa. E a união não somente dos centros espíritas, é muito importante que essa união ocorra também entre os espíritas. Então a federativa, na sua gestão, deve proporcionar, deve trabalhar eventos que possam unir as casas espíritas, que possam unir os espíritas e também que possam trazer para perto ou participar nessa gestão os outros setores da sociedade civil e religiosa. Nós temos aí as campanhas em defesa da vida, onde o espiritismo tem atuado de maneira firme, constante e apoiando as demais religiões. Isso tem sido muito importante, tem trazido frutos belíssimos para o movimento espírita brasileiro. O telespectador interessado no tema poderá encontrar nesta publicação da FEB, Orientação aos Órgãos de Unificação, um capítulo inteiro sobre gestão federativa com uma série de recomendações que são baseadas nas experiências das 27 entidades federativas dos estados do Brasil. Nós vamos agora agradecer ao Roberto e ouvir também a manifestação de um presidente de entidade federativa estadual sobre esse tema. Aston Brian, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Aston, como é que vocês fazem a reprodução, a multiplicação dos temas de interesse federativo para o interior do estado de Goiás? Nós já temos há algum tempo na organização do nosso movimento espírita as comissões regionais, onde o estado está dividido entre as regiões em 8 comissões. E nessas comissões nós discutimos com os dirigentes, ou seja, os presidentes das casas espíritas e os coordenadores das áreas, discutimos todo esse trabalho em conjunto e a partir daí os presidentes levam para as casas e começam então a desenvolver esse trabalho com base naquilo que nós discutimos, que nós planejamos. E existe o acompanhamento de todas essas atividades. Hoje tem funcionado dessa forma e com excelentes resultados. Aston, é interessante você dizer, você que participou também da elaboração coletiva do último documento de trabalho do CFN, Orientação aos Órgãos de Unificação, qual é a sua expectativa com relação a esse mais recente lançamento do CFN? Nós achamos de extrema importância esse trabalho, primeiro porque ele foi discutido por todos nós, todas as federativas discutiram, não só a nível nacional, mas a nível regional, através da Comissão Regional Centro, e foi um trabalho realmente compartilhado com todos. E o CFN, ao colocar esse hoje livro disponível para nós que trabalhamos na unificação do movimento espírita, vem colaborar para que nós possamos desenvolver um trabalho, vamos dizer assim,
muito mais participativo entre as federativas, os órgãos de unificação e as casas espíritas. Portanto, é extremamente importante e acreditamos que ele vai ser um marco no grande trabalho de união, não só dos espíritas, mas também na unificação do nosso movimento. Aston, como é que você vê a participação coletiva dos representantes das entidades federativas estaduais no CFN, na discussão de propostas e na geração de projetos e documentos de trabalho? Nós acreditamos que essa visão que o CFN tem hoje e que foi a partir do Pacto Áureo uma revolução nas nossas atividades, de um modo geral, principalmente a nível das federativas, tem proporcionado um grande ganho nas atividades, vamos dizer assim, diárias das nossas atividades. Acreditamos que essa é a forma, porque quando você trabalha todas essas atividades, todas essas propostas e esses projetos em conjunto, discutindo na base tudo isso, eles se tornam, ou seja, esses projetos se tornam compartilhados, abraçados por todos. Então é isso que é importante, não vem nada de cima para baixo, onde nós compartilhamos as ideias, trocamos ideias, elaboramos o trabalho. E houve uma revolução no CFN, no meu ponto de vista, quando a própria secretaria do CFN foi desmembrada, colocando um secretário em cada comissão regional. Isso também veio facilitar o trabalho, principalmente entre a própria divisão do Brasil nas comissões regionais, possibilitando uma atuação melhor dentre as atividades das federativas. Achei extremamente importante. Em sequência ao bate-papo sobre gestão federativa, nós vamos agora dialogar com Célia Maria Rei de Carvalho, que é integrante da equipe da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional da FEP. O item ou capítulo Gestão Federativa deste trabalho, o livro Orientação aos Órgãos de Unificação, ele foi dividido na parte de objetivos, de fundamentação e de recomendações. Então nós temos uma série de recomendações para para o trabalho federativo, mas com base nas experiências, nas recomendações que vieram das 27 entidades federativas estaduais. A respeito, nós gostaríamos inclusive de perguntar a Célia que na base do trabalho de união e de unificação, o que é necessário, o que é importante para a relação entre os dirigentes? Em relação à sua pergunta, nós temos a dizer que o dirigente espírita, como um espírito encarnado e convivendo também com outros seres humanos, ele precisa dar especial atenção à sua equipe de trabalho, percebendo em cada um espíritos com potencialidades a serem desenvolvidas. Potencialidades estas que nascemos, segundo Leon Denis, ao reencarnarmos na forma de sentimento, pensamento e vontade. Cada espírito tem um grau de evolução e na sua caminhada ele pode ter desenvolvido mais a potencialidade do pensamento ou do sentimento ou da vontade. E o dirigente espírita, ele deve estar atento a que cada um possa doar daquilo que ele mais tem condições, mas também ele não pode esquecer de dar oportunidades para que ele possa trabalhar aquelas qualidades que lhe são mais difíceis e das quais ele precisa para atingir o seu processo evolutivo. Ele precisa ver que todos nós somos espíritos a caminho
portanto, espíritos imperfeitos, e ver a todos como pertencentes a uma grande família, não só espírita, mas a família humana, como diz Chico Xavier na mensagem dirigida aos dirigentes da USE no ano de 1977. É uma família humana. E em relação à família humana, nós temos que saber conviver. Este é o primeiro passo, porque sem a convivência, nós não temos a oportunidade de demonstrarmos os nossos sentimentos, as nossas capacidades de tolerância, de entendimento, de aceitação, de silêncio nos momentos que se fazem necessários. Então é neste convívio que todos vão burilando as suas arestas. Então é importante que o dirigente espírita trate a todos como elementos de uma equipe de trabalho, em que não há hierarquia, mas em que todos possam colaborar de acordo com as suas potencialidades. Então nós estamos vendo que o fato de buscarmos a união dos espíritas e a unificação das instituições espíritas não significa uma preparação eminentemente técnica. Ela é, acima de tudo, fundamentada nos elos da fraternidade. E é exatamente isso que Emmanuel nos traz a orientação desde a sua mensagem original do ano de 1948, intitulada Em Nome do Evangelho, onde ele apresenta o roteiro para que todos sejamos um. Ou seja, há necessidade, portanto, de dedicação e de renúncia, como ele diz, e, acima de tudo, do entendimento da prática da caridade cristã. Então, essa é a essência do trabalho da união dos espíritas e da unificação das instituições espíritas. É, na verdade, o fortalecimento dos elos de fraternidade. Para nós completarmos este bate-papo sobre gestão federativa, nós vamos ouvir agora a opinião de um presidente, aliás, de um dirigente de uma entidade federativa. Humberto Portugal, diretor de unificação do Conselho Regional Espírita do Rio de Janeiro. Do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Humberto Portugal, diretor de unificação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. Humberto, pensando em união e unificação dos espíritas, como é que você entende e recomenda que deva ser o relacionamento entre as pessoas e dirigentes espíritas? Eu penso que os dirigentes espíritas têm que ouvir o movimento, e o movimento ele deve ter um encaminhamento baseado na experiência do próprio movimento espírita. Nós podemos ter o nosso pensamento como dirigentes, mas eu acho que ficamos muito distante do pensamento das bases. Eu acredito que nós acreditamos, e o Sérgio está empenhado nisso, colocarmos em prática, a ouvir os companheiros e colocarmos em prática a ideia geral, a ideia que domina vindo da experiência de cada um. Essa é basicamente a nossa ação. Uma outra questão, Humberto Portugal é diretor de unificação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Como é que você entende o trabalho federativo, o trabalho de unificação, considerando que as entidades federativas se encontram na capital e muias vezes a maioria dos centros espíritas se encontram no interior do Estado? Isso é uma necessidade. Realmente nós ficamos muito distantes das bases das nossas instituições de muito grande distância, das grandes distâncias da capital. O nosso estado não é dos maiores, mas ele tem uma extensão razoável e pelo número de instituições, cerca de 650 instituições, 629,
nós temos então essa dificuldade. Mas o que nós estamos tentando é diminuir essa distância e temos colocado em prática são as visitas constantes às regiões, às diversas regiões, procurando estar presente com a federativa. Nós temos o ZEREU, que são os Encontros Regionais Espíritas de Unificação, em que nós procuramos ouvir o movimento, ver quais são as suas necessidades, ajudá-los a construir soluções para que eles possam sair das suas dificuldades, não ir com respostas prontas, mas construir juntos naquele momento de encontro. Então, denominamos caravanas da fraternidade, a exemplo do que aconteceu no Pacto Áureo, e também os EREUs, que são Encontros Regionais Espíritas de Unificação, como eu disse, que representam essa aproximação da federação dos pontos mais distantes do nosso estado. Gravando com Humberto Portugal, diretor de unificação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. Qual a sua visão, a sua percepção sobre esse mais recente lançamento, orientação aos órgãos de unificação? Eu acho que é uma necessidade, realmente. E analisando já alguns pontos, sem ainda entrarmos nos detalhes que nós vamos ter desse seminário que nós vamos participar em breve lá no Rio de Janeiro, eu sinto que a nossa federativa, devido à sua estrutura colegiada, sua estrutura participativa, nós estamos bem próximos de com facilidade, colocarmos em prática tudo aquilo que nós observamos ali como organização para as entidades federativas, para o movimento federativo. Acho que nós estamos bem aparelhados para atingir esses objetivos, acredito. Em continuidade ao bate-papo sobre o tema unificação, em torno do livro Orientação aos Órgãos de Unificação, nós temos agora ao nosso lado o José Luiz Dias. José Luiz também é integrante da equipe da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional da FEB. E a nossa pergunta inicial ao José Luiz é para ele esclarecer como é que essa mensagem foi tratada dentro da orientação aos órgãos de unificação. Bom, César, essa mensagem de unificação de Bezerra de Menezes, devido à sua importância, ela mereceu, nesse livro, Orientação aos Órgãos de Unificação, 2 capítulos, onde foram tratadas, porque, apesar de ela ter quase 50 anos de existência, ela é muito atual para o nosso trabalho de unificação. Então, nós tratamos, no capítulo 6 dessa mensagem, que a gente, inclusive, acha que todos nós devemos não só lê-la, mas estudá-la profundamente, porque ela realmente traz uma base muito grande para o nosso trabalho de movimento espírita. Então, a mensagem ela foi tratada em 2 capítulos, mas como que ela foi assim desenvolvida nesses 2 capítulos? No capítulo 6, veio a mensagem na sua íntegra, né, onde foi grifada as palavras-chave, frases, termos, e no capítulo seguinte, no capítulo 7, essas palavras, como a série disse aqui agora mesmo, irmanar, confraternizar, compreender, elas são trabalhadas, enriquecidas com textos doutrinários da codificação e também textos doutrinários de obras complementares ou suplementares ou obras subsidiárias. E essa base nos trouxe, então, uma base maior, mais resistente para o trabalho de unificação, de união e de unificação do movimento espírita em todo o Brasil e, como você também falou anteriormente, internacional. Então, José Luiz, a questão que você há pouco fez referência, a mensagem foi trabalhada destacando-se um verbete ou uma palavra-chave. E como ela foi em seguida desdobrada dentro da orientação aos órgãos de unificação? Sim, César. Então essas palavras que nós achamos de extrema importância para o movimento espírita, como confraternizar, irmanar, essas palavras foram enriquecidas, como já dissemos, por textos doutrinários. Por exemplo, aqui no item 2.3, confraternizar, nós temos aqui, o trecho da mensagem é o seguinte: mantenhamos a propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e se é possível, estabeleçamos em cada lugar
onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo. Então esse é os trechos da mensagem de unificação. Aí vem agora um trecho que vai enriquecer um pouco mais esse fundamento. Ele diz, um trecho agora de Emmanuel, que consta no livro Seara dos Médiuns, recebido por Franciscano Xavier. União, desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Então, é nesse sentido que as demais frases também são trabalhadas, cada um tem 2, 3, até 4 fundamentações, sempre tendo junto uma frase da codificação. Ou seja, é a primeira vez que a mensagem de Bezerra de Menezes, intitulada Unificação, recebeu esse tratamento, com um desdobramento que leva a um aprofundamento dos conceitos, das propostas, e fazendo esse entrelaçamento, né, de vários autores encarnados e desencarnados. Mas, José Luiz, então essa mensagem Unificação de Bezerra de Menezes, que recebeu todo esse tratamento de aprofundamento no livro, como que ela vem sendo tratada, como ela vem sendo desenvolvida em seminários, né, promovidos pelo Conselho Federativo Nacional da FEB? Ela vem sendo tratada, César, como um estudo em grupo. Então, forma-se um grupo, e aí nós temos as dinâmicas, como por exemplo, a dinâmica das estações, tem também o trabalho em grupo em si, onde as pessoas fazem o estudo, depois tem um tempo para se apresentarem, e a gente fica observando como as pessoas ficam empolgadas, pessoas que às vezes não tinham conhecimento a fundo dessa mensagem, eles se empolgam em ver a mensagem. Então eu acho esse trabalho muito importante para a divulgação dessa mensagem, porque ela é realmente a mensagem que norteia o trabalho do movimento espírita no Brasil e também no exterior. Então é importante que nós, espíritas, temos o conhecimento dessa mensagem. E o trabalho feito nesses seminários tem justamente esse efeito de levar essa mensagem àqueles que ainda não conheciam ou então só conheciam superficialmente. E qual foi a reação assim mais notória, né, que você percebeu no contato com as pessoas, nos grupos, né, ao terem conhecimento e discutir a mensagem de unificação? Olha, para alguns, eles veem até assim com uma certa surpresa, de ver que já tem algo de diretriz tão importante e que não conhecia, não aplicava. Outros a gente vê assim, pessoas que já têm conhecimento já, uma maneira assim de aprofundar mais, mas no sentido global que a gente vê as pessoas, porque essa mensagem ela é muito profunda. Cada vez que você a lê, você tira dela mais conhecimento. Então é isso que a gente percebe, que as pessoas no estudo em grupo, eles se entusiasmam e esperamos, né, que dali saiam realmente com o intuito de fazer o que a mensagem nos orienta, né, no sentido de confraternizar, de irmanar, de estarmos sendo unidos em prol do nosso objetivo maior, que é a divulgação da mensagem do Cristo. E qual é a sensação que você tem do impacto, né, dessa mensagem para o movimento espírita, para os dirigentes que atuam na área federativa? Olha, a mensagem ela é profunda, como nós já dissemos. E se nós, trabalhadores do movimento espírita, dirigentes de entidades espíritas, centros espíritas, se nós realmente difundi-la na nossa casa, colocar ela a conhecimento de todas as pessoas que estão trabalhando no movimento, nós temos certeza que ela trará realmente uma grande riqueza para o movimento devido à sua profundidade. Nós tivemos então a oportunidade de dialogar sobre a mensagem Unificação de Bezerra de Menezes, psicografada por Chico Xavier em 1963, primeiramente um bate-papo com a Célia e depois com o José Luiz. Ficou claro que essa mensagem ela tem sido considerada, eu diria, uma espinha dorsal de orientação, de recomendação para o trabalho federativo. Daí a razão de vários documentos aprovados pelo Conselho Federativo Nacional da FEB estarem também se fundamentando na referida mensagem, como orientação ao Centro Espírita, como plano de trabalho para o movimento espírita nacional,
como também as campanhas de divulgação do Espiritismo, Conheça e Divulgue o Espiritismo, e agora a orientação aos órgãos de unificação. Em nível internacional, os folhetos Conheça e Divulgue o Espiritismo, da campanha de divulgação do Espiritismo, também foram aprovadas em reuniões do Conselho Espírita Internacional e hoje estão disponíveis já em 27 idiomas. É, portanto, uma mensagem que nós consideramos de fundamental importância para a orientação da gestão federativa. A propósito, nós gostaríamos de sugerir a todos vocês: procurem, leiam a mensagem Unificação. Ela se encontra transcrita em várias edições da revista Reformador, mas também ela está colocada na íntegra em orientação aos órgãos de unificação. Por oportuno, nós gostaríamos de dizer que a razão maior da união e da unificação é somarmos esforços para ampliarmos a difusão da mensagem espírita. Esse é o grande objetivo de todo esse trabalho. Portanto, união e unificação, eu diria, são meios. A atividade fim é realmente difundir o pensamento, os princípios espíritas. E sobre isso, é interessante destacarmos que na mensagem Unificação, Bezerra de Menezes, em 7 parágrafos, faz referência à codificação kardeciana ou faz referência especificamente a Allan Kardec. Mas ele tem uma frase, um parágrafo, que resume tudo o que é muito importante para todos nós. Assim, escreveu Bezerra de Menezes: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Agora vejam a frase seguinte: sem essa base, anotou Bezerra de Menezes, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Nós iniciamos esse bate-papo sobre união e unificação quando perguntamos a Célia a questão do relacionamento entre as pessoas e, sem dúvida nenhuma, a fraternidade é a base. E aqui, neste trecho, Bezerra deixa muito claro que nós precisamos, sim, de forjarmos o caráter espírita cristão. E, através disso, é que nós teremos condições de atender às necessidades, às demandas da população, pela unificação dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Portanto, fique atento, continue acompanhando a série Orientando e acompanhando também o desenrolar de todas as ações que estão sendo feitas pelo Brasil afora sobre a orientação aos órgãos de unificação e no momento que é oportuno. Há pouco comemoramos 60 anos do Pacto Áureo. Agora estamos comemorando 60 anos da Caravana da Fraternidade. Vamos, portanto, manter acesa essa chama e de ativarmos autênticas caravanas de doação e de fraternidade como estímulo e apoio aos dirigentes espíritas de todo o Brasil. A mensagem Unificação de Bezerra de Menezes é realmente importante. Vamos então agora acompanhar a leitura direta do texto. Unificação. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. Nós que nos empenhamos carinhosamente a todos os tipos de realização respeitável que os nossos princípios nos oferecem, não podemos esquecer o trabalho do raciocínio claro para que a vida
se nos povoe de estradas menos sombrias. Comparemos a nossa doutrina redentora a uma cidade metropolitana, com todas as exigências de conforto e progresso, paz e ordem. Indispensável a diligência no pão e no vestuário, na moradia e na defesa de todos. Entretanto, não se pode olvidar o problema da luz. A luz foi sempre uma preocupação do homem, desde a hora da furna primeira. Antes de tudo, o fogo obtido por atrito, a lareira doméstica, a tocha, os lumes vinculados às resinas, à candeia e, nos tempos modernos, a força elétrica transformada em clarão. A doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice. Que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados. E quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações. Mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Nenhuma hostilidade recíproca, nenhum desapreço a quem quer que seja. Acontece, porém, que temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, senão acabaremos estranhos uns aos outros, ou então cadaverizados em arregimentações que nos mutilarão os melhores anseios, convertendo-nos o movimento de libertação numa seita estanque, encarcerada em novas interpretações e teologias que nos acomodariam nas conveniências do plano inferior e nos afastariam da verdade. Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades e nas obras, a fim de que a nossa fé não faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e de sofrimento. Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi algemado. E na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós, apenas o Espiritismo retém bastante força moral para não se prender a interesses subalternos e efetuar a recuperação da luz que se derrama do verbo cristalino do Mestre, descedentando e orientando as almas. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. Falamos em provações e sofrimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Ninguém edifica sem amor, ninguém ama sem lágrimas. Somente aqui, na vida espiritual, vim aprender que a cruz de Cristo era uma estaca e que ele, o Mestre, fincava no chão para levantar um mundo novo. Ele, o Mestre, fincava, portanto, a base de um mundo novo e para dizer-nos em todos os tempos que nada se faz de útil e bom sem sacrifícios. E morreu nela. Espezinhado, batido, enterrou-a no solo, revelando-nos que esse é o nosso caminho, o caminho de quem constrói para cima, de quem mira os continentes do alto. É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as autoridades,
devotamento ao bem comum e instrução do povo em todas as direções, sobre as verdades do Espírito imutáveis e eternas. Nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais injustificáveis, privilégios, imunidades e prioridades. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre que seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado, como entre os que menos sofram, seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a observação do mentor divino. Sigamos para frente, buscando a inspiração do Senhor. Bezerra de Menezes.